Hey, Mother, it's me. I'm sorry about this whole thing. I didn't mean for anything to happen like this. I'm really sorry. Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui e gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aí no meu canal, clicando no botãozinho vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que você ative o sino das notificações, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Caso ele não envie essa notificação, me siga em minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não faça o trabalho dele de notificar, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre que eu subir um conteúdo de qualidade. Antes de começar o caso de hoje, eu só quero dizer uma coisa. A iluminação desse vídeo, ela é desse jeito, desse e de todos os outros vídeos aqui do canal, né, recentemente, ela tá desse jeito porque eu gosto muito dela assim. Primeiro porque eu sinto que fica com um ar de mistério e segundo porque quando eu colocava ela aqui na minha frente, essa iluminação, quando eu colocava ela na minha frente, ficava incomodando muito meus olhos. Então eu tinha que gravar com o óculos e quando eu gravava com o óculos, vocês reclamavam porque ficava o reflexo da iluminação nos óculos. Então por isso eu passei a usar ela aqui do meu lado, porque não incomoda a minha vista. E também eu posso aqui gravar, né, sem ficar incomodado com ela, porque eu gravo olhando para a câmera e ela fica bem perto aqui da câmera. Então, por isso, a iluminação do vídeo é desse jeito. Espero que vocês entendam e que saibam que quando eu puder, eu vou comprar outra ring light para botar ela aqui do meu lado e aí ficar iluminado os dois lados iguais. Então, dito isso, vamos pro caso. Derek Campos Leeds nasceu em 13 de novembro de 1991 em Marshfield, que fica no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Com apenas 7 semanas de vida, o Derek foi internado no hospital em estado grave. Ele ficou entre a vida e a morte. Por conta disso, a mãe de Derek passou a fazer tudo o que o filho queria. Ela passou a mimá-lo bastante. O Derek sempre foi uma criança muito diferente das outras. Ele tinha gostos, atitudes e brincadeiras bastante peculiares. Por exemplo, o Derek ele não brincava com os brinquedos que tinha. Quando ele tirava os brinquedos da caixa ou do lugar que ele guardava, ele simplesmente colocava os brinquedos em um local e ficava olhando para eles por horas e mais horas, mas não brincava. Ele gostava mesmo era de colecionar. A mãe do Derek, Shelley Leeds, ela tinha 19 anos quando deu à luz ao filho e ela se sentia incapaz de cuidar dele. Devido a isso, ela fazia tudo o que podia para dar ao filho uma boa vida e uma boa residência para ele morar. Com isso, o Derek acabou crescendo e se tornando uma criança muito mimada e birrenta. Ele era muito ansioso, tudo tinha que ser sempre da forma que ele queria e na hora que ele queria. E além disso, ele era muito imprevisível. Nunca dava para saber como ele reagiria ao ser contrariado. Por exemplo, teve uma vez que a mãe do Derek foi com ele a uma loja e lá o Derek viu um carrinho e pediu para a mãe comprar. Ela disse que não compraria e ele simplesmente destruiu o carrinho. O Derek também era muito antissocial e solitário. Ele não tinha amigos e não se relacionava bem com ninguém. Durante a infância, outras manias bem peculiares começaram a se destacar no Derek. Ele simplesmente não tocava na comida de forma alguma, mesmo que fosse hambúrguer, pizza, pastel, quer dizer, eu não sei se tem pastel lá, mas ele não tocava na comida de jeito nenhum. Ele só comia se tivesse talheres na mesa. Quando o Derek tinha entre 7 e 8 anos de idade, a mãe dele começou a namorar com um homem chamado Robert. No primeiro contato de Robert com Derek, ele já percebeu uma energia muito estranha vindo do garoto. O Derek se aproximou dele e ele passou a mão no cabelo do menino, dizendo que estava procurando o símbolo 666 na testa do garoto. A Shelley questionou essa atitude do Robert e ele disse que só estava brincando, uma brincadeira bem idiota. Porém, o que a Shelley não disse para o Robert é que ela também sentia uma energia muito ruim vindo do seu próprio filho. Após um tempo, a Shelley e o Robert se casaram e o Derek não gostou nem um pouco disso.
pois antes do Robert ir morar com eles, ele fazia tudo o que queria. Porém, quando Robert chegou, ele queria mudar as coisas e queria tentar pôr limites no menino que não tinha nenhum tipo de limites. Em uma manhã de Natal, a Shelley e o Robert colocaram os presentes em uma árvore que eles haviam montado, e nesse dia eles pretendiam dar um videogame de presente para o Derek. Na mesma manhã, o Robert preparou um café especial e só estava esperando o Derek acordar para eles tomarem o café juntos. E obviamente também que eles esperavam, né, que o Derek se reunisse com eles para que eles abrissem os presentes e assim eles pudessem ver a reação do Derek com o videogame que ele ganharia. Entretanto, quando o Derek acordou, ele foi direto abrir os presentes. Ele não deu nem bom dia, ele não falou com ninguém, ele já foi no que ele queria. Porém, o Robert disse que ele tinha que comer alguma coisa antes de abrir os presentes. O Derek disse que não estava com fome e queria só abrir os presentes e ver o que tinha ganhado. Foi aí que o Robert disse que ele iria se sentar e só sairia da mesa quando comesse alguma coisa. O Derek ele ficou muito frustrado e fez birra durante muito tempo, mas o Robert falou que o showzinho dele não ia dar em nada. Mas o que o Robert não esperava é que o Derek fosse passar um dia inteiro sem comer absolutamente nada, só pela birra. Um dia após esse show do Derek, o Robert estava no trabalho e a Shelley resolveu dar o presente para o filho. Surpreendendo a mãe, quando ele viu o videogame, o Derek simplesmente jogou no chão e quebrou na hora. Ao invés da Shelley punir o Derek, que é o que qualquer mãe faria, né? Sei lá, colocar ele de castigo, não precisava bater, mas pelo menos colocar de castigo ou brigar com ele. Ao invés de fazer isso, ela foi até a loja onde havia comprado o videogame e disse que ele tinha vindo com defeito e não ligava. Sendo assim, ela conseguiu um videogame novo. O Robert tentou se aproximar do Derek, mas não conseguiu porque o menino não queria de forma nenhuma. Ele nunca apoiou o casamento da mãe. E toda vez que o Robert tentava colocar um limite no Derek, a Shelley ia lá e atrapalhava. Então, vendo que ele nunca iria conseguir ali colocar as rédeas no Derek, o Robert resolveu pedir o divórcio. Após o Robert pedir o divórcio, a Shelley resolveu ver o que acontecia na cabeça do filho e levou ele até um psiquiatra que diagnosticou o Derek com depressão. Mas o Derek se recusou a fazer o tratamento. Com o passar do tempo, o Derek foi crescendo e quando ele tinha entre 16 e 17 anos de idade, ele começou a ter um comportamento muito diferente do que era habitual, né? Ele conheceu uma garota chamada Maisie e parecia estar muito apaixonado por ela. Os dois estudavam no mesmo colégio. A Maisie era completamente diferente do Derek. Ela era muito extrovertida, simpática e amava socializar. Porém, mesmo com todas essas diferenças, a Maisie e o Derek logo se casaram. A mãe do Derek, por sua vez, ficou muito aliviada em perceber que o filho tinha bons sentimentos por aquela garota. A Maisie acabou engravidando e a Shelley a convidou para morar junto com ela na casa para que ela pudesse ajudar ali durante a gestação. O bebê nasceu saudável e recebeu o nome de Gabriel. O Derek acabou se tornando o principal cuidador do filho enquanto a Maisie ainda terminava os estudos. A família toda ficou muito feliz e orgulhosa em ver o Derek como um pai muito presente. Infelizmente, essa felicidade toda acabou durando pouco tempo, pois o Derek voltou a ter o seu comportamento estranho e ele se tornou cada vez mais agressivo, aterrorizando a esposa e a mãe. A Maisie, ela vivia praticamente em um cativeiro. Se ela saísse de casa para fazer compras, ela tinha que comprar exatamente o que o Derek mandasse. Ele fazia uma lista e ela tinha que trazer exatamente o que estava naquela lista. Nenhum item a mais, nenhum item a menos. Além disso, se ela chegasse atrasada em casa, o Derek surtava e acabava causando uma grande discussão. O Derek também tinha um comportamento muito ruim com a própria mãe. Ele sempre xingava ela, dizendo que ela era inútil e debochava da mãe por ela descontar as frustrações no álcool. Então a mãe do Derek
acabou se tornando alcoólatra. Nesse período em que a Shelley começou a beber, ela foi ameaçada pelo Derek. E para piorar ainda mais a situação, ele havia comprado uma arma recentemente. Nesse período, ele mandava a mãe dormir de olhos abertos, caso contrário, ele cortaria sua garganta. Certa vez, a Shelley estava na cozinha bebendo água e o Derek chegou apontando uma arma na cabeça dela. Enquanto ele apontava a arma, ele perguntou: "Eu te assusto, mãe?" A Shelley ficou em silêncio e com muito medo ela se trancou no quarto. Em um dia, a Maisie aproveitou que o Derek não estava em casa e fugiu para se livrar daquela situação em que ela vivia. Quando a Maisie fugiu de casa, ela deixou o Gabriel porque ela sabia que o Derek não ia deixar ela em paz enquanto não conseguisse o filho de volta, se ela o levasse, né? Então por isso ela deixou o Gabriel junto com o Derek. A Shelley disse para o Derek que a Maisie tinha ido embora e ele simplesmente não fez nada. Ele não falou nada e ele não teve nenhuma reação, digamos, exagerada, o que era normal para ele. Com o passar dos dias, o Derek passou a ter um comportamento pior do que ele já tinha. Nesse período, ele falava sozinho e constantemente ele repetia a frase: "O Gabriel não vai chamar outro homem de pai." Nesse período, muito provavelmente por só ter ela, o Gabriel e o Derek em casa, a Shelley resolveu se desprender do seu vício alcoólico, né? Ela fez de tudo para deixar de ser viciada em álcool, talvez para cuidar melhor do neto. Devido a isso, no dia 8 de setembro de 2012, a Shelley foi até uma reunião. Quando ela estava voltando para casa, ela viu o carro de Maisie na garagem e a porta aberta. Ao se aproximar, ela viu pegadas de sangue no chão que levavam até o banheiro da casa. Lá, ela encontrou Maisie na banheira sem vida, com a garganta cortada. Mesmo a Shelley sabendo que muito provavelmente o filho dela tinha cometido aquele crime, ela não tentou proteger o Derek. Ela ligou para a polícia e rapidamente um alerta foi emitido para procurar o Gabriel e também alertando sobre o que o Derek havia supostamente feito. Rapidamente a polícia encontrou o Derek junto com o filho em um quarto de hotel e felizmente o menino estava bem. O Derek foi preso, levado até julgamento e sentenciado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 40 anos de pena. Então ele só vai poder pedir a liberdade condicional quando tiver com 61 anos de idade, porque ele foi preso aos 21 anos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro o caso e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Por hoje é só. Até a próxima e tchau!